Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E também sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e do Facebook Deuses e Homens. Neste vídeo de hoje, nós vamos responder às perguntas mais feitas pelos religiosos quando confrontados com a ideia da inexistência de Deus. Normalmente, os religiosos, quando confrontados com a ideia de que Deus não existe, eles reagem com as seguintes perguntas. Normalmente eles falam assim: se Deus não existe, o universo surgiu do nada? Como pode algo surgir do nada? Muitos até expressam da seguinte maneira: é preciso muita fé para acreditar na teoria do Big Bang. E ainda lançam esse questionamento: se o Big Bang é verdade, então o que existia antes do Big Bang? Você já viu algum religioso fazer esses questionamentos? Eu já vi muito. E hoje, nesse vídeo, nós vamos responder a todos esses questionamentos que normalmente os religiosos fazem ao serem confrontados com a ideia da inexistência de Deus. Alguns detalhes são importantes serem ressaltados devido à grande desinformação e confusão que as pessoas fazem sobre a teoria do Big Bang. Por isso, vamos falar aqui sobre 7 esclarecimentos fundamentais para se entender o Big Bang. Em primeiro lugar, temos que ressaltar que grande parte dos cientistas que estudam o cosmos aceita a teoria do Big Bang, pois, até o momento, é a teoria mais plausível para explicar a origem do universo de acordo com o conhecimento atual da humanidade. Obviamente, novos fatos podem surgir e novas teorias podem ser formuladas com o tempo. Mas até o presente momento, o Big Bang é a teoria mais aceita e mais plausível. Um segundo esclarecimento muito importante a ser feito é que, na realidade, nós ainda não sabemos todos os mistérios do universo. A ciência já fez grandes avanços nos últimos 100 anos, mas ainda há muita coisa a se descobrir. A teoria do Big Bang esclarece muita coisa. Entretanto, temos que reconhecer que ainda não sabemos se existia algo antes do Big Bang. E, no caso, o que existia antes? Já foram formuladas teorias interessantes para explicar isso, como, por exemplo, a teoria dos multi-universos, a teoria das cordas e as recentes descobertas quânticas, que nos mostram que é possível surgir matéria do nada e que a soma de energia negativa e positiva do universo é igual a zero. Portanto, teoricamente, seria possível a energia ter surgido do nada. E temos também outras descobertas que a ciência tem feito e que nos fazem pensar. Agora, o que a maioria das pessoas fazem é não reconhecer que esse nosso conhecimento sobre o cosmos é muito limitado. Eles não reconhecem isso, em especial os religiosos. E aí o que eles fazem? Eles passam a criar um Deus para preencher essa lacuna que eles ainda não entendem. Percebeu? Eles criaram um ser mágico para preencher essa lacuna que eles ainda não entendem. Eu, pessoalmente, acho uma desonestidade muito grande e uma arrogância enorme do ser humano querer inventar um suposto Deus e resolver nas nossas mentes que esse suposto Deus, ele nunca teve princípio, nunca terá fim, é atemporal, está além das leis da física, né? E ficar inventando aí atributos para esse ser mágico
para colocar ele nessa lacuna que nós ainda não compreendemos. E o pior de tudo é que esse suposto Deus, que foi criado pela mente humana para preencher essa lacuna que o ser humano não entende, ao invés dele resolver o problema, ele cria um outro problema ainda muito maior. Isso mesmo, um problema ainda muito maior. Por quê? Se partimos do pressuposto de que o universo é complexo demais para ter surgido do nada, o suposto criador do universo, no caso, é muito mais complexo ainda para ter surgido do nada. Se a complexidade de algo determina que ela necessita de um criador, então o criador, sendo ainda mais complexo do que a criação, ele irá precisar ainda mais de um criador também. Assim, se nós partirmos por esse raciocínio, ele precisaria ainda mais de uma explicação para a sua origem. Aí chega a questionadora pergunta, que os religiosos ficam fugindo dela. Quem criou o Criador? Quem foi que criou o Criador? Me responda você aí, religioso. Se a complexidade de algo exige que aquilo tenha um Criador, por exemplo, o universo, eles falam, né? O universo é complexo demais, né? Se um simples relógio precisa de um relojoeiro, imagina o universo, né? Então, se o universo precisa de um criador, porque ele não pode ter surgido do nada, porque segundo os religiosos ele é muito complexo, né? Esse criador é muito mais complexo ainda que o universo, né? E ele ainda mais precisa de uma explicação sobre a origem dele, né? Da onde veio esse criador? Como ele surgiu? Nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Se o Criador pode ter surgido do nada, o universo também pode. Agora, se o universo não pode ter surgido do nada, o suposto Criador também não. Você aí entende a regressão infinita que nos leva esse suposto Criador, esse suposto ser mágico que o ser humano inventou em sua mente para preencher essa lacuna que ele não entende? Além disso, se o suposto Deus, né, que o ser humano criou em sua mente, né, se esse suposto Deus, segundo os religiosos, se esse suposto Deus sempre existiu, né, porque muitos religiosos falam assim, não, mas o Criador, ele sempre existiu, né, ele nunca teve um princípio, ele sempre foi, sempre é e sempre será. Então, se o Criador sempre existiu, o universo também pode, né, podemos considerar a possibilidade dele também ter sempre existido, né? Aí, uns religiosos falam, mas segundo a teoria do Big Bang, ele teve um início. Bem, a teoria do Big Bang diz que o início do tempo, como nós conhecemos hoje, surgiu nesse ponto denso, né, onde houve a expansão de energia, e dessa energia foi formada, né, a matéria com o esfriamento, com o tempo, e dessa matéria foram formando, né, o universo que hoje nós conhecemos. Agora, o Big Bang não entra na questão do que existia antes dele, ou se existia algo antes dele. E há teorias também, como a teoria dos multi-universos, né, que teorizam que o nosso universo pode ser apenas um no meio de milhões de universos, né, que surgem e desaparecem num ciclo infinito. Então, se, né, o religioso pode resolver na sua mente que o suposto Criador sempre existiu, né, nós temos teorias também científicas que propõem que o universo também sempre existiu. Então não podemos usar 2 pesos e 2 medidas, né? Não podemos dizer assim, não, o universo tem que ter um início. E quando fala de Deus, não, Deus nunca teve um princípio. Então, eu estou usando 2 pesos e 2 medidas, né? Se o universo, né, teve um princípio, né, Deus também tem que ter um princípio, ainda mais
ainda há mais necessidade de ter um princípio, visto que ele é mais complexo do que o universo. Agora, se o universo, se Deus nunca teve um princípio, então o universo também podemos considerar a hipótese dele também nunca ter tido um início, dele sempre ter existido. Um terceiro ponto que não podemos deixar de ressaltar aqui é que a teoria do Big Bang não postula que o universo surgiu do nada. Mas a teoria do Big Bang, ela fala que o universo surgiu em concomitância com o tempo. Quer dizer, junto com o tempo. Sendo assim, né, segundo a teoria do Big Bang, não existe um momento anterior ao Big Bang. Né? Ou pelo menos, né, a ciência ainda não sabe o que existia antes do Big Bang. Uma vez que antes pressupõe tempo. Né? E, segundo a teoria do Big Bang, né, o tempo-espaço ele iniciou ali junto com essa expansão. E a ciência ainda não sabe dizer, né, se existia algo antes do Big Bang e o que existia antes do Big Bang. Né? Então, a questão é essa. A ciência, ela está buscando conhecimento, né? Já fez grandes avanços nos últimos 100 anos. Pense bem, o que o ser humano sabia do cosmos há 100 anos atrás? Praticamente nada, né? Hoje, o nosso conhecimento já cresceu muito e estamos buscando conhecimento. E o método científico é a melhor maneira de avançarmos nesse conhecimento. Tanto é que toda a evolução tecnológica que o mundo viveu esses últimos 100 anos foi graças ao método científico. A religião não contribuiu em nada para o desenvolvimento tecnológico. Mas às vezes os religiosos falam assim, mas tem muitos religiosos que são cientistas. Tem muito religioso que é cientista. Né? Inclusive, o Francis Collins, que foi parte do projeto Genoma Humano, ele é cristão. Só que ele é um cristão evolucionista. Ele já conseguiu abrir a mente e percebeu que o negócio de Adão e Eva, isso tudo é uma metáfora na mente dele. Né? Aquilo ali é simplesmente uma linguagem simbólica. Né? Ele acredita, depois que ele estudou o genoma humano, ele chegou à plena convicção de que o ser humano é fruto da evolução. Né? E ele acredita na evolução. E quem dera se a maioria dos religiosos fossem mais refinados, como Francis Collins, esse cientista, para aceitar a evolução. Né? Aí nós já estaríamos dando um passo muito grande. Né? Mas, infelizmente, 90% dos religiosos insistem em ir contra a teoria da evolução e ficam insistindo que aquela historinha, né, aquela historinha da caronchinha lá, do Adão e Eva, do paraíso, a cobra falante, aquela coisa toda, que aquilo é literal, aquilo é real. Né? Então, infelizmente, a maioria dos religiosos ainda crê nisso. Né? Mas eu tenho esperança que, com o desenvolvimento do conhecimento, inclusive da internet, né, que é um grande difusor de conhecimento, apesar também de difundir muita ideia errada, mas o verdadeiro conhecimento sempre vai se sobrepondo. Eu espero que um dia os religiosos possam ser um pouco mais refinados, né, e aceitarem a teoria da evolução, que já é um grande passo. Né? Então, mas esse assunto de evolução nós vamos tratar num outro vídeo. Né? Nós, voltando aqui ao assunto da cosmologia, né? Então, muitos cientistas realmente, né, são religiosos. Mas eu pergunto a você, o que a religião ajudou esses cientistas nos seus trabalhos científicos? Né? Que dogma religioso, eu lhe pergunto, ajudou, por exemplo, o cristão Francis Collins, do Projeto Genoma, no seu estudo do genoma humano? Né? O que é a Bíblia? O que passagens bíblicas ajudou ele no estudo que ele estava fazendo? Ou qualquer outro cientista cristão, né? Que passagem bíblica ajudou esse cientista cristão a conseguir desenvolver os seus estudos
e fazer suas descobertas? Eu pergunto a você, né, que dogma da religião, né, contribuiu ou auxiliou esse cientista cristão, né, nas descobertas científicas que ele estava fazendo? Nenhuma. Não teve colaboração nenhuma. Muito pelo contrário. Esses cientistas cristãos, para conseguirem avançar no conhecimento e fazer suas importantes descobertas, tiveram que deixar os dogmas religiosos de lado, que tanto atrapalham o desenvolvimento científico. Tiveram que deixar, né, os ensinos primitivos e tribais da Bíblia de lado, né, para que suas mentes pudessem se abrir ao conhecimento e para que eles conseguissem, né, fazer as suas descobertas científicas. Além disso, muitos desses cientistas cristãos permaneciam ligados à religião na época para terem recursos para desenvolver os seus estudos. Devido ao grande poder e influência que a igreja tinha, principalmente no passado, né, a única maneira desses cientistas terem condições financeiras para desenvolver os seus projetos era através das religiões, né? Porque as religiões, né, praticamente tinham o domínio ali da Europa na época, né? E tinha todos os recursos ali em suas mãos, né, devido à sua história de roubos e de trapaças, né? Que aqui, se nós formos entrar nisso aqui, nós vamos ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Também não podemos deixar de citar que muitos desses cientistas religiosos permaneciam ligados à religião por medo, porque a tirania religiosa na época era muito grande, né? E na época havia até a Santa Inquisição, né? Quem fosse contra a religião abertamente poderia ser até mesmo queimado na fogueira. Então muitos deles, apesar de discordarem fortemente de vários dogmas e ensinos da religião da época, eles permaneciam ali, né, deixavam esses seus pensamentos contrários à igreja, deixavam esses pensamentos ali só com eles, né? Não ficavam expondo isso publicamente, né? Às vezes, se fizessem isso, poderia, né, até ser um risco de vida para esses cientistas. Tanto é que muitos desses cientistas chegaram a fazer certas descobertas que iam contra a ideia da igreja e tiveram que deixar essas descobertas, né, escondidas por algum tempo, né? Não falavam publicamente com medo das consequências, né, da igreja na época, puni-los até com a morte, né? Temos até exemplos de cientistas que a igreja obrigou eles a renegar suas descobertas, como o famoso caso de Galileu Galilei, né, que a Igreja Católica obrigou ele a se retratar, né, das suas descobertas científicas, porque senão ele seria morto. E ele ali, mesmo a contragosto, teve, né, que diante ali da igreja, da sociedade, né, se retratar de suas descobertas científicas. Inclusive, muitos cientistas foram aprisionados, né, tiveram prisões domiciliares, né, foram castigados, né, foram até mesmo mortos por ousarem ir contra as ideias arcaicas da igreja. Mas, felizmente, com o tempo, né, graças às ideias iluministas, né, do século XVII, do século XVIII, né, hoje nós conseguimos acabar com esse poder tão grande da religião, apesar que a religião ainda tem um poder considerável, né, inclusive em muitos países, inclusive no nosso, infelizmente, né, que é um motivo de atraso, né, infelizmente, do nosso país. Mas, né, lentamente, né, estamos conseguindo separar essa questão da religião e do Estado, né? E isso tem contribuído muito para o avanço das descobertas científicas, porque hoje já não tem mais aquela sombra negra da igreja, né, intimidando os cientistas, ameaçando, né, obrigando eles, às vezes, a deixar suas descobertas ali, né, só para eles.
Então, felizmente, estamos conseguindo, né, superar esse obstáculo enorme. Então, apesar de ter tido cientistas no passado cristãos, e até hoje existirem cientistas cristãos, né, nós temos que reconhecer que a maioria deles, né, eram religiosos, primeiro, para ter financiamento para suas pesquisas, e segundo, por medo, né, de serem excomungados, serem mortos, serem aprisionados, porque o poder da igreja ali na época era muito grande. E hoje, felizmente, estamos conseguindo nos desvencilhar disso, e isso tem sido muito bom para a ciência, né? A ciência agora está mais livre para desenvolver os seus conhecimentos científicos sem aquela opressão, né, da igreja atrapalhando, né, como fez durante muitos séculos. Um quarto esclarecimento que se faz necessário aqui na questão do Big Bang é sobre o termo nada, né? Nada surge do nada. Então, essa ideia de que nada surge do nada é uma ideia que já está ultrapassada, né? É uma ideia antiga dos antigos filósofos gregos, como Aristóteles, que já caiu por terra há muito tempo, desde a época, né, da década de 50. Porque o ser humano, com a sua visão limitada, por exemplo, antigamente, ele olhava para um determinado objeto e às vezes ele via ali só aquele objeto, mas ele não conseguia ver ali sem a ajuda do microscópio. Depois que surgiu o microscópio, ele passou a entender que às vezes existiam outros organismos minúsculos ali que o nosso olho nu não conseguia discernir e nem ver. Só com os microscópios é que o homem começou a se inteirar da questão da existência de bactérias, de vírus, de fungos, etc. E sobre a questão cosmológica, é da mesma forma, né? O conhecimento científico, né, quando ele vai avançando, a gente vai percebendo que aonde antigamente se enxergava que não existia nada, né, na realidade não é o nada absoluto. Há coisas ali, só que nós não conseguimos discernir. Como, por exemplo, a mecânica quântica tem abrido muitos horizontes sobre essa questão das partículas subatômicas, que antigamente a maioria achava que não existia nada ali, mas na realidade existia. E desse mundo subatômico, né, ali acontece o surgimento e o desaparecimento de coisas simplesmente do nada, né? Na mecânica quântica existe isso, né? Já foi comprovado pela ciência de que partículas subatômicas surgem e desaparecem simplesmente do nada, a todo instante. Então, essa questão de nada surge do nada, né, na realidade, esse nada aí vai muito do que a gente consegue entender, né? Assim como você pegar ali, né, um tecido humano e você, sem um microscópio, não consegue ver ali as bactérias, os vírus, as células, as moléculas. Então, a mesma coisa na cosmologia. O que antes era considerado o nada absoluto, na realidade, não é bem o nada, né? A gente, se for aprofundando mais como a ciência aos poucos vai galgando isso aí, estamos conhecendo coisas minúsculas, né? Estamos tendo agora conhecimento sobre o mundo subatômico, né, na mecânica quântica, que tem descoberto coisas maravilhosas, coisas que às vezes a nossa mente, né, jamais poderia conceber, como por exemplo partículas subatômicas surgirem e desaparecerem ali do nada, né? Surgir em um lugar, desaparecer, aí de repente surge em outro lugar. Então, imagine o quanto que a gente ainda pode aprender mais sobre isso, né? Sobre a mecânica quântica, sobre as partículas subatômicas, né? E talvez vamos entender, né, mais à frente, no futuro, com o desenvolvimento dos estudos, coisas que talvez hoje nossa mente não consegue, né, perceber ou assimilar, como essa questão de as coisas surgirem do nada, né? E o que é realmente o nada. E, relembrando, o Big Bang ele não entra nessa questão, né, do que existia antes. Então ele não afirma que tudo surgiu do nada. O Big Bang simplesmente se propõe a explicar como foi o desenrolar dos acontecimentos,
né, a partir dessa expansão de energia, daquele ponto extremamente denso que expandiu. Né, e expandiu energia aí, né, e essa energia, com o tempo, com bilhões de anos, foi se resfriando, né, e transformando em matéria. Então o Big Bang se propõe a explicar isso, né, os acontecimentos que se desenvolveram depois dessa expansão. Agora, antes, ainda temos muito o que aprender, e a ciência, ela é humilde a esse ponto de reconhecer que tem coisas que ainda nós não entendemos, né? E isso não é fraqueza, né? Na realidade, a ciência ela é movida por isso, é pela incerteza. É a incerteza que nos leva a querer conhecer mais, aprender mais, aprofundar mais nos assuntos, que é justamente o contrário da religião, que já sabe de tudo, já tem certeza de tudo, né? E não tem motivação para querer saber mais, para querer aprofundar mais. Além disso, a teoria do Big Bang não diz que o universo se originou de uma explosão propriamente dita, né? Esse nome Big Bang, né, que seria Big grande e Bang explosão, né, a grande explosão, ele é um termo que foi usado, mas ele não é um termo assim correto nessa questão, né? Não é o melhor termo para se usar. Por quê? Porque na realidade a ocorrência de uma explosão pressupõe a existência de alguma coisa anterior que explodiu em um meio pré-existente, né? Visto que, segundo a teoria do Big Bang, o universo e tudo que existe surgiu desse ponto inicial, então não haveria o bang, né? Ou a explosão propriamente dita, né? Na realidade, um termo que explica melhor isso seria uma expansão e não uma explosão, né? Porque, inclusive no espaço, né, não existe barulho, né, não existe som no vácuo, né? Então não tem como haver uma explosão, né? Na realidade, esse é um termo que foi usado lá no passado e que pegou, e hoje todo mundo usa esse termo Big Bang, mas o mais correto seria dizer a grande expansão de energia, né, que houve no início. Esse seria o termo mais apropriado para darmos um nome, né, a esse fenômeno. Um quinto esclarecimento sobre o Big Bang que precisa ser dado aqui é que o Big Bang não gerou os planetas e as galáxias como nós conhecemos hoje, né? Porque os religiosos, dentro do seu pouco conhecimento sobre o assunto, falam: antes já se viu uma explosão criar alguma coisa. Então, essa expressão denota falta de conhecimento sobre o assunto, porque na realidade não foi a explosão que criou as coisas. Na realidade, como eu já disse anteriormente, não foi uma explosão, foi uma expansão. E essa expansão de energia que se deu, né, porque no início havia um ponto minúsculo que continha toda essa energia e ela se expandiu, né? E com o tempo, não foi automaticamente, foi expandindo energia, já foi formando os planetas. Não é assim, né? Isso é um termo errado, é uma ideia errada que os religiosos fazem. Essa energia, ela se expandiu e com o tempo, após muito tempo, foi se resfriando, né? Através do resfriamento é que começou a surgir as primeiras matérias, né? Segundo o cientista Stephen Hawking, ele demonstrou que um buraco negro, uma singularidade, pode expandir liberando energia. A ciência não pode dizer ainda o que houve antes dessa expansão, como eu já disse aqui, ou o que gerou essa expansão. Se é que se pode dizer isso, né? Que alguma coisa gerou, né? Mas esse ponto super denso, né, que precipitou, né, tudo isso aí, né, que expandiu essa energia, que com o tempo foi resfriando e começou a surgir as primeiras matérias, que com o tempo foram se juntando e surgindo os primeiros sóis, os primeiros planetas, né, e assim sucessivamente, as primeiras galáxias, né? Então, podemos dizer, essa teoria do Big Bang, ela se limita a explicar o que houve depois dessa explosão, da explosão em diante, né? Tudo isso através de estudos e através de análises, né? Agora, o que houve antes, né, a ciência, né,
é humilde o suficiente para reconhecer que não sabe ainda. Não tem entendimento ainda sobre isso, mas está buscando um entendimento. Diferentemente da religião, que acha que já sabe tudo, né? E que não precisa pesquisar mais nada. Então fica parado no tempo. Um sexto esclarecimento fundamental para entendermos o Big Bang é que essas singularidades, como a que originou o Big Bang, elas existem hoje mesmo. Porque muita gente pensa assim, tem que ter muita fé para acreditar nesse Big Bang. Mas não é verdade, não tem que ter fé. Você tem que ter conhecimento. Você tem que entender. Né? A singularidade que deu início ao Big Bang, ela existe hoje. Né? E são mais comuns do que você pensa. Há um monte delas aí acima de nós agora mesmo. Só na nossa galáxia existe 10 milhões de singularidades. Só que você conhece por um outro nome e você ainda não ligou as coisas. Essas singularidades que eu estou falando chamam-se buracos negros. Esses ralos cósmicos que sugam tudo que aparece em seu caminho são basicamente pontos onde a força gravitacional é infinita. Para entender melhor um buraco negro, o melhor jeito é aprender uma receita de como construir um buraco negro. Então, vamos construir um buraco negro aqui. Você vai ver, você vai entender melhor essa questão. Pegue aí, vamos fazer uma análise aqui. Pega 1 milhão de planetas terras e mistura tudo, funde tudo, numa só bolona. Assim. Aí vai dar uma massa equivalente a 3 sóis, né? Uma massa que equivale a 3 do nosso Sol. Quanto maior a massa de alguma coisa, maior a gravidade, correto? No caso dessa bola que nós estamos fazendo aqui, que nós pegamos 1 milhão de planetas Terra e misturamos tudo, fizemos uma bolona grande, né? A força gravitacional seria tão poderosa que nada teria como ficar em sua superfície sem começar a ser tragado para dentro do solo. Né? Até a própria superfície começaria a ser engolida. Isso realmente acontece com estrelas gigantes. Os cientistas observaram acontecer muito isso em estrelas gigantes distantes daqui, nas suas observações. Elas, quando morrem, né, estrelas bem maiores que o nosso Sol, quando elas morrem, nesse processo digestivo, aí, por assim se dizer, né, a bola vai diminuindo de tamanho, ficando cada vez mais densa, e a força gravitacional vai se concentrando, puxando mais matéria para dentro dessa bola. Né? Aí, uma hora, a gravidade vai ter sugado tudo. Né? Aí não vai existir mais nada ali. Será um ponto de dimensão zero. Né? Nem a luz escapa, ela é sugada para dentro. É uma singularidade aí que nós acabamos de criar. Né? Assim como essa primeira singularidade, né, que deu início ao Big Bang. Um sétimo esclarecimento fundamental para entendermos o Big Bang é que crer no Big Bang, em átomos e em fenômenos astronômicos é crer no que eu vejo. Eu vejo o Big Bang e fenômenos astronômicos quando meço, por exemplo, o efeito Doppler em galáxias. Eu vejo o Big Bang quando eu observo os blue shifts, que é o decréscimo no comprimento de onda ou o aumento da frequência em quase todas as galáxias. Eu vejo o Big Bang numa supernova. Eu vejo o Big Bang numa estrela anã branca. Eu vejo o Big Bang em todo lugar, em todo o cosmos. Eu vejo o Big Bang quando estudo um buraco negro, por exemplo. Eu vejo o átomo quando a espectroscopia me mostra o comportamento da molécula e consigo comprová-lo por equações, como, por exemplo, a equação de Schrödinger, o princípio da incerteza de Heisenberg e a equação de Le-Broglie. Eu vejo milhões e milhões de anos de evolução quando faço a datação de carbono 14 e as datações radiométricas em fósseis e muitas outras estruturas geológicas. Eu vejo que o universo não tem apenas alguns milhares de anos, como afirmam muitos religiosos, mas sim 13 bilhões de anos. O Big Bang é explicado pela mecânica quântica. Portanto,
aceitar que o Big Bang é verdadeiro não é uma questão de fé, mas antes uma questão de evidências. Uma questão de evidências descobertas pela ciência, que a religião, durante muito tempo, tentou de todas as formas coibir e atrapalhar. Mas mesmo assim, né, muitos cientistas, mesmo religiosos, conseguiram, apesar, né, daquela sombra negra da religião, tentando intimidá-los, tentando atrapalhá-los, eles conseguiram passar por cima de tudo isso. No final, a grande questão não é acreditar no Big Bang, mas sim entendê-lo. Essa é a grande questão. A grande maioria dos religiosos não tem condições, né, de entender o Big Bang. Não tem ainda condições para analisar tudo isso. Por quê? Porque não querem entender. Preferem ficar na ignorância. Preferem o caminho mais fácil, né, que é o caminho religioso. Eu vou ficar aqui, né, Deus e pronto. Né? A explicação de tudo é Deus. Acabou. Facinho, né? Então, o religioso, ele tem uma preguiça mental, né? Ele tem preguiça de estudar, de aprofundar nos assuntos, né? Ele tem uma preguiça de entender melhor aquilo, né? A cabeça dele começa a doer, né? A mente dele não consegue conceber, né? Porque a maioria dos religiosos não estudaram profundamente, né, todos esses pontos aqui que eu falei. Então, infelizmente, eles preferem, né, o caminho mágico, né, o caminho mais fácil, que é o caminho da religião, que acha que sabe tudo, né, inventar aí um ser mágico, né, para colocar nessa lacuna que eles não entendem, ao invés de pôr suas mentes para trabalhar, estudar profundamente, né, para entender melhor essas questões. Mas, felizmente, muitos cientistas têm trabalhado e têm feito descobertas maravilhosas. Basta você pesquisar. A internet hoje é um campo enorme, né, de divulgação científica. Eu posso sugerir para vocês aqui, por exemplo, a série Cosmos, né, com o cientista Neil deGrasse Tyson, né? Essa série ela é maravilhosa. Ela explica de maneira simples, pedagógica, né? Sempre com desenhos, sempre com gráficos, efeitos especiais, para que você entenda melhor, para que o seu cérebro possa conceber melhor essas maravilhosas descobertas científicas. Essa série Cosmos foi uma série que foi refeita agora, baseada em uma outra série mais antiga que eu também sugiro a vocês, né? Feita pelo saudoso cosmólogo Carl Sagan. Você pode assistir essas duas séries, estão aí disponíveis, né? Tem na internet, tem no YouTube, né? Então, quer dizer, só não aprende quem não quer, né? Então, livros também que podem ajudar muito. Por exemplo, eu tenho um livro que eu posso sugerir para vocês aqui, do cientista Stephen Hawking, aquele da cadeira de rodas, né? Um universo numa casca de nós. Ou um outro livro dele também que fala Uma Breve História do Tempo. São livros que explicam, assim, procuram para aqueles que estão começando a entrar nesses assuntos cosmológicos com uma linguagem simples, mais fácil, né? Para que a pessoa possa começar a entender, para que a pessoa possa começar a compreender esses assuntos, né? E à medida que você começa a aprender, à medida que você começa a entender, é como que o seu cérebro assim, se expandisse, né? O seu cérebro se abre para essas novas descobertas maravilhosas que a ciência tem. Então faça isso, vá atrás do conhecimento, não seja uma pessoa que demonstra preguiça intelectual, né? Não seja acomodado, não se escolhe nas explicações fáceis da religião, que na realidade não explicam nada. Simplesmente é um ser mágico criado para colocar aí nessa lacuna e pronto.
né? E vai ficar isso aí milhões de anos e eles não vão nunca conseguir aprender. Não vão conseguir descobrir as maravilhas do universo. Assim como a ciência está fazendo. E eu, para encerrar esse vídeo, digo a vocês o seguinte. A questão das descobertas científicas não é questão de fé. Como muito religioso fala aí, tem que ter muita fé para acreditar em Big Bang, para acreditar em multiverso, para acreditar em evolução, para acreditar nessas coisas, buraco negro, supernova. Não é questão de fé. É questão de entender, de conhecer. Bom, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje, né? Se você gostou, se você chegou até aqui é porque você gostou. Então não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, viu? Estoura esse like aí de joinhas. Isso é muito importante para nós. Se inscreva aí no nosso canal, comente, compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Toda semana a gente faz um vídeo novo. E você acionando o sininho de notificações, assim que a gente subir o vídeo, você será notificado. Se você desejar adquirir o meu livro, eu sempre deixo nos vídeos, e esse vídeo aqui não é diferente, vou deixar aqui na descrição os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você desejar assistir os outros vídeos que nós já fizemos na série, nesse canal aqui, né, nós já fizemos mais de 30 vídeos, eu vou deixar, como sempre deixo, os links dos outros vídeos que nós já fizemos, para que você possa assisti-los. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.